Bom dia Brasil, bom dia mundo, em mais uma edição de Café com Mulher e nessa edição em especial eu quero fazer uma edição de mães. Estamos no Dia das Mães, na Espanha foi Dia das Mães ontem, no Brasil é Dia das Mães no domingo que vem e eu quero trazer uma mensagem especial para nós. Como a gente busca na Bíblia recursos espirituais para quem nós somos enquanto mães, enquanto sacerdotisas do nosso lar também, enquanto referências espirituais para os nossos filhos principalmente. Segura aí um segundinho que eu vou encaminhar esse link para a minha comunidade para convidar as minhas preciosas para estarem aqui. Só um minuto que eu já estou voltando. Conexão restabelecida e agora elas vão chegando. Eu fiz uma enquete na caixinha de perguntas e perguntei: vou falar de uma mulher corajosa. Quero trazer a história de uma mãe corajosa. Qual é o seu palpite? E aí eu tive algumas respostas, a caixinha foi um pouco mais cedo, foi umas 7 horas da manhã. E eu tive uma mulher que respondeu certo. Você que está aqui agora, preciosa, de qual mãe corajosa da Bíblia você acha que nós vamos falar aqui agora, nesses próximos momentos? Quem vai chegando, encaminha essa live para mais 5 mulheres, que a mensagem que nós vamos trazer aqui é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de direção, de equilíbrio e fortalecimento espiritual, é um momento que você vai ter de comunhão. Então, esse momento de comunhão, que você possa colocar aí o seu celular enquanto você está se arrumando, enquanto você arruma a casa, enquanto prepara o café da manhã para os seus filhos, para o seu marido, ou você já deve ter levado 8 horas da manhã. No Brasil, a maioria das mães já levou os filhos para a escola, inclusive. Da onde você está falando? Como que tá a sua rotina aí? O que você está fazendo aí agora? Fala aí para mim nos comentários. Quero te conhecer, quero te ver. E hoje é um dia de reflexão. Todos os cafés que a gente faz aqui são reflexivos, né? O nome agora é Café com alguma coisa, tá ficando bem popular na internet. Começou com Café com Deus Pai, que é um devocional maravilhoso, realmente incrível. O mérito é todo dele. E aí depois do Café com Deus Pai veio o Café com Teu Pai, que é um tema voltado para mulheres solteiras, para que elas identifiquem comportamentos nos homens que elas não aprenderam a identificar e por isso elas são lubridiadas por esses homens que estão com intenções que não deveriam ser as melhores. E aí tem o Café com a Sua Mãe, que é de uma psicóloga e terapeuta que eu a sigo, eu gosto muito, que ela fala mais para mulheres casadas, coisas que a sua mãe devia ter te falado sobre o casamento, mas que ela não te falou, aí ela fala, gosto muito. E tem o Café com Mulher, que a gente já tá aqui tem algum tempo. Antes desses outros cafés, esses últimos cafés que surgiram, tem o Café com Mulher, que estamos aqui toda segunda-feira, trazendo uma mulher da Bíblia pra gente entender o contexto dela e trazer para o nosso contexto atual. Dentro das nossas adversidades, dos nossos desafios, dos nossos momentos que vivemos hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem temos aqui, ó. Jordane, Maria, Bia, Débora. Me fala aí o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão preparando café, já tomaram café, estão arrumando casa, estão indo trabalhar, estão se arrumando, já chegaram no trabalho, como é que vocês estão? Eu tô aqui com um café frio. Quase derrumei aqui. Tem uma água e tenho a minha Bíblia. Que aqui eu queria só falar, né? Ah, foi assim a história, mas não, eu gosto de trazer o texto para você ver o embasamento de onde a gente fala. E o meu texto hoje vai ser em Êxodo 1. E na semana que vem, eu já vou adiantar aqui, que na semana que vem vamos falar de Êxodo 2. Êxodo capítulo 1 é hoje e Êxodo capítulo 2 é na semana que vem. Essas 2 semanas vão ser edições especiais de mãe, né? De Dia das Mães. E eu quero falar de Joquebede. É dela que eu vou falar. Mas para falar de Joquebede, eu quero falar das mulheres que permitiram que Joquebede exercesse a coragem que ela exerceu.
Bom dia, moro em Miami, aqui são 7 horas da manhã, já estou no trabalho. Amém, bom dia, estamos chegando em vários lugares no Brasil e no mundo também. Eu tenho mulheres do interior do Paraná, de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, tenho mulheres nos Estados Unidos, algumas alunas, inclusive da mentoria nos Estados Unidos, na Espanha. Amém, tema maravilhoso sobre mãe. Então vamos começar. Qual que é a história de Joquebede? Quem foi Joquebede? Só para você se situar aqui. Joquebede é a mãe de Moisés. Sabe aquela mulher que deixou o nenenzinho no rio para que ele pudesse ser salvo? E aí veio uma mulher lá do palácio do faraó, viu o nenenzinho na cestinha, pegou ele e contratou Joquebede ainda para amamentar e cuidar desse menino, o próprio filho. Então, esta é Joquebede. Aí, só que e Joquebede tem assim um papel central absurdo. Só que eu vejo poucas mulheres, poucas pregações, pouco holofote, pouca atenção dada para as mulheres que permitiram que Joquebede tivesse tamanha coragem, ousadia, discernimento e todo esse plano estratégico com tamanha inteligência. Isso tudo a gente vai falar na semana que vem. Hoje eu quero falar das parteiras. Qual que era o contexto daquele momento? A gente falou aqui de Jacó, que teve 12 filhos, José, que é um dos filhos de Jacó, e a gente falou das mulheres envolvidas nessas histórias. Se você não acompanha, se é a sua primeira vez aqui, acompanhe o Café com Mulher. Tá tudo no meu feed, tem também no meu canal do YouTube. O Café com Mulher traz sempre uma mulher e a história daquele contexto. E aí, José foi pro Egito, foi governador do Egito e levou um monte de hebreus, levou muito hebreu pro Egito. E Êxodo já começa assim, ó. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito. Alguém digita para mim Êxodo 1. Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gaze e Azer. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito, né? Lembra? Ele já era governador quando ele possibilitou a ida dos irmãos dele. Alguém, por favor, escreve para mim Êxodo 1 para eu fixar o comentário. Aí, obrigada, Jordânia. Deixa eu fixar aqui. Fixar. Então, esse povo, essa caravana dos filhos de Jacó, chegaram em peso lá no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram. O tempo foi passando, todo mundo naturalmente morreu. E também todos os outros daquela geração. Nossa, gente, acabei de ter um feeling aqui. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratarem os israelitas com trabalhos pesados. Foi daí que começou ao povo israelita, o povo hebreu, começou a ser escravizado no Egito neste momento, após a morte de José, dos seus irmãos, dos filhos de Jacó, com uma nova geração que não conhecia essa história deles, do que eles fizeram pelo Egito, de como eles forjaram e cresceram também o próprio Egito. Eles simplesmente olharam para aquele povo, eles estão em grande numeração e a gente precisa parar. Então esse povo começou a ser escravizado, porque eles representavam risco.
E assim, os israelitas construíram as cidades de Pintom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, mais eles aumentavam. Gente, isso aqui me traz um código. Quanto mais esse povo apanhava, era maltratado, era escravizado, mais eles chegavam em casa e, namoravam. Eles afogavam as mágoas no amor, porque aí eles estavam se reproduzindo. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, tarará, tarará. O rei, agora a parte que você chegou aqui agora para ouvir essa parte, presta atenção. Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito deu a Sifrá e Puá, duas mulheres, é delas que nós vamos falar hoje. Sifrá e Puá, que eram as parteiras das mulheres israelitas. E o rei do Egito deu a seguinte ordem para elas: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Se nascer uma menina, deixem-a viva. Como tudo que eu já li aqui, o rei do Egito começou a ficar com medo desse tanto de israelita numeroso, forte, se unirem e poderem se rebelar, poderem fazer uma guerra, poderem ir embora do Egito, enfim. Então, eles, por serem um risco, uma ameaça, a ordem do rei para duas parteiras que ajudavam o povo do Egito, que ajudavam as mulheres israelitas a terem seus filhos, era: matem os homens. Matem os homens. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Sabe quando... essa aqui é uma excelente passagem para aquela mulher que fala assim: mas como que eu vou ser submissa ao meu marido se meu marido não é cristão? Se a missão que o meu marido tem não é voltada para o reino. Aí eu mostro aqui, eu consigo ver nesta passagem qual é a principal submissão que devemos ter. Nesse caso, essas mulheres desobedeceram às ordens das autoridades, porque aquilo que as autoridades, aquilo que o mundo, aquilo que o seu marido pode estar te oferecendo, te pedindo, te exigindo, o seu trabalho pode ser contra as ordens do próprio Deus. E aí, então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira, porque foi relatado em versículos anteriores que elas não estavam matando. Então, para elas se safarem, elas, além de desobedecerem, elas mentiram na hora de se justificarem. As parteiras temiam a Deus por causa disso. Elas não se safaram só porque elas eram espertonas, é porque elas tinham temência a Deus. Porque elas eram tementes a Deus. Por isso esse comportamento da desobediência e da mentira. Não era pelo bel prazer, não era por vantagem, não era pela conveniência. É porque elas eram temente a Deus. Quando você, por quando você, por temor a Deus, fizer aquilo que é certo, contrariando o que o mundo está falando, o que o seu emprego está exigindo de você, o que o seu marido, que é desorientado, está falando, está fazendo, por temor a Deus e com sabedoria, Deus vai te honrar. E por isso, ele foi bom para elas e fez com que tivessem suas próprias famílias, ou seja, elas foram contra o rei, contra a ordem do rei, mas mesmo assim, eu vejo a mão de Deus aqui nessa ordem do rei. Porque o rei não era... Vamos colocar aqui, ele era eu não sei se pode usar a palavra genocida, não sei se seria bem genocida, mas ele era um assassino, mandou matar os bebês meninos que nascessem.
porque ele não queria novos homens israelitas hebreus. Então ele mandou matar. Mas aí ele chamou as parteiras, vem cá, por que vocês não estão matando os meninos que eu tô falando pra vocês matarem? Ah, não, é porque essas mulheres, elas já conseguem ter os filhos antes mesmo da gente chegar lá, não é culpa nossa. Então tá bom, vão voltar para casa e ter as próprias famílias de vocês. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. E então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: joguem no Nilo todos os meninos israelitas que nasceram, mas deixem que todas as meninas vivam. E é a partir desse trecho que entra Joquebede. Mas antes de falar de Joquebede, que teve a ideia de colocar o seu filho no Nilo para ser encontrado, vamos voltar aqui para entender o quão poderosa é esta passagem sobre as parteiras que o rei queria que elas fizessem algo errado. Mas deixa eu só falar aqui, olha só. Mais tarde, no Êxodo capítulo 1, versículo 6. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Quando eu li isso aqui agora para vocês, me veio o seguinte insight. Conforme nós vamos passando de geração em geração, a gente tem perdido tradições, a gente tem perdido costumes, a gente tem deixado aquilo que era importante antes guardado numa gaveta de apenas talvez histórias. Numa época não tão distante, quem cuidava dos filhos eram as mulheres e não a creche. Quem era responsável pela doutrinação dos seus filhos eram as mães e não as escolas. Numa época não tão distante, quem cuidava de dar atenção para os filhos, de brincar com os filhos, eram os pais. E não a babá, o celular, a internet. Quem era responsável pela distração dos filhos eram os pais. Principalmente as mães, considerando no contexto em que o pai sai de casa para trabalhar, para prover, para trazer sustento. E aí quem fica em casa cuidando da sua ninhada, dos seus filhos, são as mães. E elas que substituíam a internet, o TikTok, os videogames, as telas. E aí, nas gerações anteriores, a gente tinha mais contato, a gente tinha mais convivência, menos negligência, menos omissões. Hoje, por essa falsa ilusão do empoderamento feminino, aonde nós temos acesso ao trabalho, e eu nunca fui contra o trabalho, eu nunca fui contra a mulher trabalhar, nunca. Eu te ensino a vender, eu te ensino a se desenvolver profissionalmente, inclusive. O meu problema é a mulher colocar o trabalho acima da família e ir entregando lá fora o melhor dela e chegando em casa esgotada e não conseguindo olhar no olho do filho, dar atenção e ouvir as necessidades dele. Atender às necessidades emocionais, principalmente da primeira infância. Em outro tempo, em outras gerações, isso era comum e hoje é raridade. Inclusive, as raridades são julgadas. Hoje, um posicionamento conservador não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com votar em X ou B. Tem a ver com conservar as tradições de uma época em que as coisas eram muito diferentes de hoje. Tempos fáceis. Olha só, deixa eu lembrar aqui uma frase que uma vez eu li e me marcou muito. Tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. E tempos fáceis produzem homens fracos. Acho que é essa. Se não for, eu acabei de adaptar. Perceba que uma geração em que os tempos eram mais difíceis, as pessoas tinham mais responsabilidade, eram mais respeitosas, eram mais ativas.
eram mais trabalhadoras, eram mais exigentes. Agora a gente está num tempo em que a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a tudo, mas é uma geração mais suicida, a geração que mais toma antidepressivo, a geração mais confusa mentalmente falando, a geração que tem sido negligenciada. Por quê? Porque existem diversas famílias desestruturadas, onde a mãe saiu do seu posto de matriarca, aquele das gerações passadas. Ela saiu desse posto porque ela começou... E eu não estou falando das mães que têm a necessidade de trabalhar para sobreviver. Não estou falando dessas mães, eu estou falando das mães que priorizam as suas carreiras pelo egoísmo. Mas elas fazem isso pensando o quê? No plano B? Pensando o quê? Em se sobressair? Pensando na sua vaidade? Pensando apenas em si mesmas. O quanto a sua carreira ela é importante para você. Em qual lugar ela está na sua vida. Quando você coloca o seu trabalho acima do olho no olho, quando você chega em casa e tá cansada. Ah, meu filho, agora não vem falar comigo não, tô muito cansada. Final de semana você só quer descansar. E você não vai atrás. Aí, por você estar sempre ausente, na hora que você tem que corrigir seu filho, você não corrige, sabe por quê? Porque você não quer causar, poxa, eu quase nunca tô em casa. Aí quando eu tenho que ficar brigando, eu não vou brigar, né? Não vou brigar, então deixa ele solto. Tudo isso não estava dentro. Me veio aqui, na hora que eu li esse versículo, isso me veio. Assim, ó. Esse download desceu. Então, fique atenta. Não é sobre você não trabalhar, é sobre você priorizar o seu trabalho, priorizar a sua carreira, priorizar o seu profissional. Em Eclesiastes fala que há tempo para plantar e tempo para colher. Eu amo trabalhar, eu amo sair, eu amo viajar a trabalho, eu amo isso, mas eu sei que agora o meu tempo é de estar em casa. E eu não tô sem trabalhar, mas pelo contrário, isso aqui é uma forma de trabalho. Eu discipulo mulheres, eu trabalho com mulheres, eu dou mentoria para mulheres. É um trabalho. Mas eu faço isso dentro da minha casa, priorizando os meus filhos. Ah, Juana, para você é mais fácil. Quantas mulheres você conhece que tem que conseguem esse resultado? De trabalhar de dentro de casa ou ter uma carga horária compatível. Até pouco tempo atrás, até pouco tempo não, durante a minha adolescência, quando me perguntavam o que eu queria fazer, eu falava que eu queria ser professora. Por quê? Porque na minha cabeça, ser professora era a profissão mais compatível com a criação de filhos que eu queria ter. Por quê? Enquanto eu estava dando aula, meus filhos estavam na escola. Quando os meus filhos estavam de férias, eu também estaria de férias. E aí, enquanto professora, eu poderia ser a mãe em tempo integral, que a minha mãe foi para mim. E esse mérito que a minha mãe, de ter a minha mãe em tempo integral, é de uma família tradicional, conservadora, onde o meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficou em casa cuidando das 4 filhas. Ah, Juana, e se o seu pai largasse a sua mãe agora? Minha mãe tem 45, 50 anos. Tem total habilidade, capacidade de aprender, de se reinventar a hora que precisar. Mas a gente ora para não precisar. Mas se precisar, não é sobre mandar currículo, tô mandando currículo. Não, é sobre se atualizar. É sobre você, enquanto tiver que permanecer nessa função de priorizar a sua maternidade, você continuar estudando, se reinventando, se atualizando, aprendendo a empreender, a vender, a se posicionar. Não é sobre você ser só mãe e esquecer de se cuidar, de se arrumar, cuidar do seu corpo, do seu templo, da sua inteligência, da sua saúde emocional, psíquica, mental. Não é sobre você parar o tempo, parar o mundo e orar para dar certo. Não. É sobre você ter temperança nas coisas. A virtude da temperança, ela é exigida de você todos os dias. O que é a temperança? É você conseguir... Opa, pera lá. Não é nem aqui nem lá. Não é sobre eu focar tanto nos meus filhos que eu vou esquecer de mim.
que eu vou me abandonar? Porque esta mulher que se abandona, ela abandona a família. Ela abandona a Deus, ela abandona tudo. E aí, alguns anos depois, ela tá deprimida, pensando em tirar a própria vida. Ontem eu atendi uma mulher que, meses atrás, veio me procurar para restaurar o casamento dela. Fui, dei algumas instruções, conversei com ela e falei, olha, a gente precisa de um acompanhamento continuado. Ela foi embora, não quis. Meses depois, isso foi em outubro do ano passado, o primeiro contato dela comigo. Em janeiro, nos falamos novamente. Ela me procurou, Juana, quanto que é uma sessão com você? Tô querendo pagar e tal. Ela é aquela mulher de uma sessão, um encontro, uma conversa. Aí, como eu entrego muito em uma conversa, ela achava que já tinha a solução para tudo. E aí, fiz o meu trabalho, mostrei para ela várias coisas, falei, olha, isso, aquilo, dei uma direção, mas você precisa de um atendimento continuado. Aí ela sumiu. Ontem, ela voltou, falando, quase tirei a minha vida. Eu percebi que eu estava no fundo do poço. Sendo que ela é uma mulher jovem, bonita, empresária, financeiramente independente, tem uma filhinha de 3 anos, tudo, sabe? Aquela mulher que se o homem for embora, ou se ele ficar, ela não era para fazer diferença na vida dela? Pois é, mas por não cuidar das suas emoções, ela só cuidou do seu profissional, nesse caso, e ela continuou cuidando dela, vai pra academia, tudo. Quando ela me falou que ela quase tirou a própria vida, eu fiquei assim, gente, tanto que a saúde mental e a inteligência emocional pode acabar com a vida. E aí, agora eu acredito que vamos fazer um acompanhamento continuado. Que ela vai acessar a mentoria e permanecer, para identificar suas crenças, seus padrões, para aprender coisas sobre ela que ela nem faz ideia, que nem sabe. Voltando pro texto. As parteiras. As parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixou que os meninos vivessem. Aqui a gente fala de mulheres que desobedeceram, mas porque elas tinham um motivo muito claro. Elas foram muito corajosas em se posicionarem em ações. Elas não foram bater o peito e falar, nossa, não, porque isso não pode. Nossa, que absurdo ele ter pedido isso pra gente. Não. Com sabedoria, elas silenciaram. E na hora de agir, elas agiram contrário. Não bateram boca, não foram pra internet fazer hate, não foram discutir com o marido. Sabe aquela mulher que quando ouve um pedido do marido, ou quando ela vê o marido sendo totalmente incoerente, incongruente, displicente, homicídio, qualquer coisa, ela ouve, não discute, silencia, mas na hora de agir, ela age com as armas espirituais, se forem somente essas que elas têm. Porque tem mulher que realmente não pode fazer muito, mas só dela silenciar e ajoelhar e orar, entregar um jejum e trabalhar os seus impulsos, sua ansiedade, fortalecer a sua confiança em Deus, porque essas mulheres poderiam falar assim, nossa, a gente não tem saída, ou a gente mata ou a gente morre. Afinal de contas, é uma ordem do próprio rei. Mas não, elas foram tementes a Deus. Porque esse Deus é o Deus que honra, é o Deus que guarda, é o Deus que cuida. Muitas mulheres estão passando por crises nos casamentos e elas precisam de coragem para tomar decisões de restaurar. E muitas vezes o mundo vai te falar que acabou, não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aí eu venho aqui para te lembrar que maldito o homem que confia no homem. Maldita você o dia que olha para o que o seu marido tolo, entorpecido, tá falando e fala assim, ele não quer mais. Não dá, ele falou que não adianta. Eu não tô falando pra você correr atrás dele, não. Eu tô falando pra você ter sabedoria pra se posicionar. Porque se você teme a Deus, você sabe que a sua aliança tem um peso muito forte.
A sua aliança tem um peso muito forte no mundo espiritual. E aí você entende que aquilo ali precisa ser preservado, precisa... Como que as gerações anteriores recorriam? Como que as mulheres das gerações anteriores... Eu não tô falando das mulheres que sofriam, tá? Eu tô falando das mulheres que conseguiram ter casamentos bem-sucedidos por 40, 50, 60, 70 anos. Você acha que... Quais eram as armas que elas tinham? Abrir mão do orgulho, da vaidade, armas espirituais, o silêncio. Não ficar levando pra cama aquilo que aconteceu no dia. Tem vezes que seu marido te irrita e você, na hora de dormir, passa longe dele. Já que ele me irritou, eu não vou aqui me oferecer. Como se fosse uma moeda de troca. Como se fosse uma moeda de troca. Tem mulheres que tratam o sexo como moeda de troca. Será que era assim? Que lá na geração, 4 gerações passadas, foi feito? Para sustentar um relacionamento, um casamento, para viver o peso da aliança, você precisa aprender armas espirituais e emocionais com sabedoria que as mulheres das gerações passadas tinham. É sobre quando seu filho estiver doente, ao invés de você querer comprar um monte de remédio, você aprender que um chazinho e a atenção vai curar ele melhor do que o antibiótico. Amém, glória a Deus. Essa palavra está falando muito comigo. Glória a Deus. Entenda como um cuidado do próprio Deus de vir aqui, me colocar para falar com você. Tem você e mais 12 mulheres presentes nesse momento. Se alguma outra estivesse sendo edificada, se você tiver a oportunidade, a coragem de dizer que está sendo edificada, mande para mais 5 mulheres. A gente está finalizando, mas mande para mais 5 mulheres. Aqui, a gente está falando de 2 mulheres que decidiram se unir. Essa parte é um tchan, é um plus. Essas mulheres se uniram para fazer aquilo que era certo. E o que a gente tem hoje? A gente tem a comunidade Lapidando Mulheres, onde mulheres se unem para uma dar força para a outra, para que elas possam restaurar o seu casamento com sabedoria. A comunidade nasceu de uma maneira muito espontânea, mas a força que ela criou tem sido alimentada de maneira intencional por mim. Essas mulheres se reúnem para trazerem seus desafios, para trazerem seus desabafos, apesar de eu falar que o grupo não é um local de desabafo. Mas existem momentos que acontecem quando a gente está tão fragilizada e a gente só precisa falar assim, gente, não sei o que está acontecendo. Tá tudo dando errado hoje. Aí vem uma outra que fala assim, pois é, eu tava desse jeito mês passado, mas eu entendi que o caminho é esse aqui, é esse aqui. E aí minha vida melhorou nisso e nesse ponto. E aí eu comecei a fazer isso, isso e aquilo. Tenta aí também, irmã. E assim elas se unem. Você faz parte de um ambiente desse hoje? Um ambiente que você vai buscar recurso emocional e espiritual para conseguir sustentar esse desafio, esse deserto que você está passando aí hoje, na sua maternidade, no seu casamento, principalmente no seu casamento. A união entre as mulheres salvou uma multidão, salvou o povo de Deus. E aí eu fico tão feliz quando eu olho para aquela comunidade com centenas de mulheres e eu vejo ali várias delas trazendo seus relatos, seus testemunhos, seus depoimentos, e eu falo, meu Deus, muito obrigada por me permitir participar, ainda que uma pequena porção, dessa jornada de restauração de famílias. Eu tô falando de legados, eu tô falando de gerações próximas. Eu tô falando de um casamento que era para ter sido acabado, e aí ele foi restaurado, e nisso salvou a geração próxima dos filhos. Esses filhos que iam ser filhos de pais separados, viram seus pais sendo restaurados, então eles começaram a ter mais crença no casamento. Eles começaram a entender o poder da aliança, o peso da aliança. Que um casamento ele não pode ser tido como descartável. Existem fases e fases. Tem fase que tá tudo bem.
Tem fase. E aí é impressionante como as pessoas costumam tomar decisões baseadas na fase. Tem fase que tá tudo bem, que ele é um cara maravilhoso, incrível. Aí, alguns meses depois, ele não tá mais fazendo aquilo que você queria que ele fizesse. Ele não tá mais reagindo da forma que você queria. E aí você começa a olhar o dorama, e o dorama te traz a visão de um homem perfeito, que abre a porta, que é cuidadoso, que é zeloso, que é isso, que é romântico, que é atento, que é tudo. Aí você começa a olhar pro seu marido e falar, não tá muito bom não. Quero outro, quero um melhor. E você? Qual é o seu nível de entrega? Qual é o seu nível de entrega? O quanto você tem se debruçado a aprender sobre como ser uma boa esposa? O quanto você tem se desenvolvido emocionalmente, buscado desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para que você possa ser uma mulher melhor, uma mãe melhor? Quem tá aqui comigo? Aí tem outra parte que elas falam, que as parteiras falam, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Essa parte aqui também me pegou muito. As mulheres israelitas eram do povo de Deus. Eram as hebreias. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Aí a gente coloca num panorama onde as mulheres hebreias é a mulher crente, a mulher cristã. E as egípcias são as mulheres do mundo. Se hoje as suas ações, a sua conduta, a sua vida, a sua mentalidade te leva a tomar as mesmas decisões e ter as mesmas reações que uma mulher do mundo, você está sendo cristã do jeito errado. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, ela toma decisão como uma cristã. Ela trata os seus filhos como uma cristã. Ela trata o seu marido como uma verdadeira mulher cristã. Ela é diferente. Ela não é comum. Você precisa ter o brilho do Espírito Santo nas suas ações, na sua forma de conduzir as suas amizades, seus relacionamentos. Ô, mulher, entenda isso. Entenda só isso aqui, nisso tudo que eu tô te falando. Você precisa que a vida interior que você tá buscando seja manifestada no seu comportamento. Tudo que você faz precisa ser visto assim, ó, explicitamente. Essa é a mulher cristã. Ela fala como uma, ela se veste como uma, ela não tá nos ambientes que as outras mulheres estão. Ela é seletiva. Aconteceu o show da Lady Gaga esse final de semana. Eu já tinha avisado aqui no meu Instagram que ia ser só mais um ritual satânico aberto a olho nu. Aí eu te pergunto, você conhece alguém que estava no show da Lady Gaga? Que estava feliz por estar lá? Se você conhece alguém... Eu gosto de falar que são carnavais, shows satânicos e a forma que uma mulher... a forma que uma mulher se comporta quando ela se separa. Que vai me dizer... E também as eleições. Que vai me dizer com quem que eu vou continuar andando, com quem que eu vou continuar conversando, com quem que eu vou continuar seguindo nas redes sociais. Porque nunca é só um fato isolado, nunca é só uma coisinha. Aquilo que ela posta revela aquilo que ela vive. Eu passei 13 anos trabalhando na mesma empresa, mas quando meu filho nasceu, eu tive muitas dificuldades de viver a maternidade fora de casa. E quase há um ano saí do trabalho. Glória a Deus pela decisão corajosa que você teve. A sua confiança precisa estar em Deus. Mas ainda tenho dificuldade de não ser... uma dona de casa, porque entendo que esse é o nosso propósito, aquele que Deus colocou em nossa vida. A sua dificuldade, muito provavelmente, ela está enraizada na sua necessidade de ser valorizada pelo fazer. E você, mulher, você é valorizada pelo ser. Você é uma mulher, você é generosa, você é otimista, você é afetuosa. O fazer a gente deixa para o homem. O trabalhar, nós também precisamos fazer, mas isso não nos traz o valor que nós temos. O nosso valor não deve nunca estar pautado no fazer. O nosso valor está no ser. Você é uma filha amada do Senhor.
Você é uma preciosa, você é querida, você é princesa. Você é rainha do seu lar. Princesa para Deus, rainha do seu lar. Se porte como uma. Tome a sua coroa. O feminismo moderno nos trouxe a falsa ilusão de que a gente precisa ser independente, de que a gente precisa colocar dinheiro em casa. E não, a gente não precisa para a gente ser reconhecida como uma mulher de valor. Talvez existam momentos que exista a necessidade. Talvez sim. Para a maioria das mulheres, sim. Mas e quando a maternidade exige que você não esteja mais lá? É a hora que você olha pro seu marido e fala, meu filho, então vamos diminuir o padrão de vida. Vamos colocar os meninos, vamos morar num lugar, colocar os meninos para ir para uma escola perto de casa, que eu cuido aqui e tal. Vamos diminuir o padrão. Vamos mudar de casa. Mas nesse momento só você vai trabalhar. Eu preciso ficar aqui cuidando deles. E aí eu vou me movimentar, eu vou ver o que eu consigo trabalhar, fazer aqui na internet, um dinheiro, vou vender brigadeiro, enquanto ele tá na escola eu vou vender doce, não sei. A mulher sabe, ela procura soluções. Ela não aceita a condição dela falando, é isso que eu tenho. É isso que tem pra minha vida. Vou ficar por aqui mesmo. Não tem outro jeito. Tem. Sempre tem outro jeito. Tem várias mulheres que estão dando outro jeito. Então é possível. Você precisa expandir sua consciência, conhecer outras pessoas, ter novas referências. Se você ficar olhando para em volta de você, você vai falar assim, mas você vive numa bolha. Então, eu preciso que você mude a sua bolha. Porque existem várias bolhas. Existem diversas bolhas e eu te garanto que é muito melhor estar numa bolha de possibilidades e não de conformidade. Você é mãe. Você vai ser mãe. Você quer ser uma mãe melhor sempre. E para ser mãe, você precisa usar recursos espirituais e a sabedoria que vem do alto com o autoconhecimento. Verdade, sim, somos princesas de Deus, rainhas do nosso lar. Eu trabalho meio período, tenho 3 filhos. 2 moram fora. Só a de 14 está conosco. Olha que maravilha. Eu trabalho meio período. Os filhos uma hora crescem. E nessa hora a gente vai ter tempo suficiente para ir para fora e entregar o nosso melhor lá fora. Entre aspas. Nosso melhor não, porque quando você chegar em casa, você tem que preparar uma jantinha pro seu marido, o seu lar precisa ser aconchegante, acolhedor. O seu melhor, na verdade, sempre tem que estar dentro do seu lar. E aí, em segundo lugar, você pode entregar o melhor lá fora para os seus clientes, para o seu chefe, para as pessoas. Pode sim. Mas lembre-se, primeiro dentro. Esse é o princípio da ordenança na vida. Muitas mulheres estão com seus casamentos desestruturados porque elas estão com a vida desordenada. Estão dando mais atenção para o filho do que para o marido. Estão dando mais atenção para o trabalho do que para o marido. Quando a sua vida está desordenada, o fracasso do seu casamento e da sua maternidade é só uma consequência. Tá bom? Tô indo agora. Na próxima semana a gente vai continuar essa história com Êxodo, capítulo 2, onde a gente vai falar da sabedoria, da coragem, da estratégia, da inteligência de Joquebede. Tá bom? Um beijo. Façamos uma excepcional semana, que você tome as melhores decisões baseadas na sabedoria do livro mais completo que tem. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Estamos aqui toda segunda-feira, às 8 da manhã, horário de Brasília. E tira um print, vamos tirar um print pra você postar que você tava aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tirei um print. Você vai tirar um print aí? Posta aí que você tava aqui, que você tava assistindo. Me marca pra eu te repostar, tá bom? Amém. Palavra maravilhosa. Deus continue te abençoando. Eu não tô conseguindo. Jesus e Yolanda. Yolanda, você já está na nossa comunidade? Se você ainda não está na comunidade, você, a Jordane. Jordane, eu também não lembro se você está lá na comunidade. Se vocês ainda não estiverem, a comunidade é um ambiente que tem muito mais isso aqui durante a semana inteira, tá? Eu mando áudios, textos, conteúdos, aulas exclusivas somente lá na comunidade. Aqui no Instagram é só uma pequena parte. A comunidade, vocês vão estar comigo, com a minha cabeça, com os meus drives mentais, assim, ó,
a semana inteira, não apenas às segundas-feiras. E lá vocês têm um espaço aberto para fazer trocas de experiências, perguntas, e eu poder responder de maneira muito mais completa do que eu responderia numa caixinha de perguntas, por exemplo, que, né, é um espaço pequeno. Então, como acessar a comunidade? A Jordane perguntou. Entrando no link da bio, você faz um pequeno investimento, assim, pequeníssimo, é simbólico, para participar. E aí você entra no grupo, você pode se apresentar e ali você recebe também o manual matrimonial que eu fiz baseado nas mulheres da Bíblia, com estudos aprofundados e casos reais de como usar aquela mensagem, aquela história da mulher da Bíblia no seu casamento. Ferramentas práticas bíblicas com recursos espirituais e recursos emocionais para você poder usar no seu casamento e iniciar esse processo de restauração lindo, tá bom? Então, tá no link da minha bio para acessar a comunidade. É um investimento muito simbólico, você pode pagar, você vai ficar assim, um café com pão de queijo por mês para você estar lá, tá? Pagamento uma única vez e você tem acesso, tá bom? Estou passando por uma crise no casamento, exatamente porque foquei nas coisas erradas. Bia, a comunidade é o lugar para você, tá bom? Entra no link da minha bio agora. Eu vou encerrar essa live e você entra na comunidade. Você vai receber um manual matrimonial com mais de 20 horas de aula em áudio e vídeo. E você vai começar a aplicar, porque você está passando por uma crise no casamento. Se você agir agora, dá tempo de recuperar sem que ele precise sair de casa. Tem como recuperar depois que ele já saiu de casa? Tem também. Já aconteceu várias vezes. E aí, naquele ambiente, você também se abastece de testemunhos. Testemunhos reais de mulheres que viveram a restauração. Seja com o marido fora, seja com o marido dentro. Tá bom? Esse é o lugar para você. Clique no link da bio, entra na comunidade e esteja aqui na segunda-feira que vem. Um beijo para vocês. Até! Mesmo que ele já tenha saído, eu falei. Ele já saiu, você pode muito bem recuperar. Se você falou assim, ó, estou vivendo uma crise no casamento, ou seja, você entende que é uma crise. Você não falou assim, o meu casamento acabou e a gente se divorciou, foi o fim. Percebe que é na forma que a gente enxerga as coisas que a gente vê que existe forma de ressuscitar. Lázaro já estava 4 dias morto, minha filha. O corpo já estava fedendo. E ele ressuscitou. Então creia, é possível. Mas você precisa de saber se posicionar. Só amar não é o suficiente. Só querer não é o suficiente. Você precisa saber fazer as coisas certas. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Tenha uma excelente semana, que você tome melhores decisões e que Deus te abençoe grandemente. Amém.